Oi, Arthur, se já quiser colocar o slide, eu só vou te apresentar rapidinho, aí eu já passo a palavra para você começar. Tá ok, Rodolfo. Então, boa noite a todos. Vamos iniciar mais um encontro do JetPoa. Lembrando a todos de manter as câmeras desligadas e as perguntas podem ser feitas diretamente ao palestrante no decorrer da palestra ou no chat, que ao final vamos repassar para o palestrante. E quem quiser rever as palestras anteriores do JetPoa, elas já estão disponíveis no nosso canal do YouTube. E ao final dessa palestra, vamos enviar o link de presença no chat para a emissão do certificado de vocês. E hoje o nosso encontro será sobre processos para garantir a qualidade do leite na Fazenda Leite Verde, que faz parte da empresa Leitíssimo, e será ministrada pelo médico veterinário Arthur Araújo Peixoto, graduado pela Universidade Federal de Goiás. Participou durante a sua graduação do Programa de Assistência à Bovinocultura Leiteira, PABL-UFG, e hoje atua na empresa Leitíssimo S.A., na Fazenda Leite Verde. Agora eu passo a palavra para o Arthur iniciar a palestra. Bem, boa noite a todos. Eu vou só colocar aqui para apresentar. Aí você me dá um feedback aí, Rodolfo, se tá indo beleza? Sim, eu aviso. Tá ok, Rodolfo? Sim, tá ok. Bem, boa noite a todos. Como o Rodolfo já me apresentou, eu sou o Arthur Araújo Peixoto. Sou médico veterinário da Fazenda Leite Verde, do grupo do Leitíssimo, né? Vou começar. Eu quis fazer uma palestra um pouco prática, um pouco técnica, para não ficar tão maçante e cansativo. E já de início, eu queria dizer que tudo que a gente for abordar aqui hoje na palestra vai ser, vamos dizer assim, porteira para dentro. Vai ser o que é feito na fazenda. O que é feito no laticínio, não cabe a mim falar, porque eu não faço parte dos procedimentos, vamos dizer assim, porteira para fora, né? Então, todos os processos vinculados à fazenda, né, da porteira para dentro, né, eu quis colocar ao máximo. E fora isso, eu até comentei com o Rodolfo, se por acaso vocês demonstrarem interesse, eu posso entrar em contato com o pessoal que trabalha no laticínio e falar como que é o beneficiamento do leite lá na indústria. Então, já de começo aqui, a fazenda é situada no município de Jaborandi, certo? Coloquei uma estrelinha mais ou menos onde ela está situada, na Bahia, extremo oeste da Bahia, mas ela fica mais perto do centro urbano da cidade de Mambaí, que fica no estado de Goiás. Fica mais ou menos 40, 45 quilômetros da cidade, do centro urbano de Mambaí. Porém, a fazenda é localizada no município de Jaborandi, no estado da Bahia. Só para elucidar algumas dúvidas que muita gente tem ao pensar da Leitíssimo, é que a Leitíssimo ela pega leite de três fazendas, que é a Leite Verde, situada aqui, nesses pivôs, o Grupo Sete Copas, que uma parte é esses dois pivôs e a outra parte esses outros, e a Temangaroa, que é esse pivô aqui, e hoje tem mais outro. Então, assim, e o laticínio é esse aqui. Então, o leite é beneficiado nessa localidade, a indústria fica aqui. Porém, onde ele é produzido é nessas três localidades que eu acabei de mencionar. Então, sim, ele é envasado dentro da fazenda, mas o processo de encaminhamento desse leite para o laticínio não é feito em sistema fechado, né? Então, não é um leite tipo A, é feito via caminhão. Então, por isso que ele não é configurado como leite tipo A. Por causa desse fator, ele vem, o leite da indústria vem de outras três fazendas. E a fazenda Leite Verde sendo a maior e a detentora da terra onde que a indústria está localizada. Então, a indústria Leitíssimo está localizada na propriedade da terra da fazenda Leite Verde. Bem, para a gente começar a falar sobre qualidade de leite, né? Se a gente pegar
os artigos, estudos técnicos, revistas, todos vão falar dessa tríade aí que tem que agir em harmonia, né, para a gente ter um produto de qualidade dentro da fazenda, para estar produzindo leite de qualidade. Então, está relacionado com o ambiente, com os ordenhadores e a rotina de ordenha propriamente dita, né. Então, eu vou tentar explicar, tentar focar um pouco na parte de ambiente e rotina de ordenha, e ordenhadores, caso alguém tenha alguma dúvida sobre treinamento, pessoas, a gente pode estar discutindo no final. Mas eu quero trazer algo mais prático. Então, para começar o nosso rebanho, essa contagem a gente fez na última reunião que teve, está atualizada, são 1.700, um pouco mais de 1.700 vacas em lactação, né? Aqui a gente trabalha com estação de inseminação, por consequência, concentra parto, né? Então, em 2 pivôs, a gente concentrou parto, ou seja, tem muita vaca, vamos falar assim, chegando num pico de lactação, né? E em outros 2 a gente está secando vacas, então tem vaca diminuindo a produção de leite. Mas agora, né, a gente está com 1.700 vacas em lactação. A produção total de 24.800 litros, né? Esse aqui foi a produção diária de segunda-feira, de domingo, na verdade. E o nosso gado, no começo do projeto, da fazenda, né, veio raças de diferentes raças de aptidão leiteira. Então, chegou gir, os diferentes graus de cruzamento com holandês, girolando, gersolando, jersey puro. Mas hoje a fazenda está num genótipo de gado, vamos falar assim, numa raça, né, que é o cruzamento entre jersey e holandês nos seus diferentes graus, tá? A ordenha, né, ela é feita 2 vezes ao dia, na maioria das vezes, e a gente tem um lote que chama de once-day, que é uns animais que estão no final da lactação, perto de secar, tira o leite uma vez por dia de alguns animais, né, isso é uma tomada de decisão em conjunto, e isso ocorre quando algumas vacas, né, com baixa produção diária, e que está perto da sua data de secagem, é preferível tirar o leite uma vez ao dia desse animal. As primíparas nossas nessa estação, nesse ano, né, também são ordenhadas uma vez só. Isso para não exigir demais desses animais, né, porque são animais que ainda estão crescendo, não chegaram no seu, vamos falar assim, no seu ápice de produção ainda, então não são animais completamente 100% adultos, entre aspas, né? Então a gente tem alguns animais, algumas categorias animais de vacas, né, que são ordenhados uma vez ao dia. Porém, basicamente, ordenha 2 vezes ao dia. A produção média, eu tirei esse número, 14,5, é só dividir, né, 24.800 dividido por 1.700 vacas em lactação, a gente tem esse número. Porém, essa produção média, ela pode variar de pivô para pivô. E o nosso regime é exclusivamente a pasto com suplementação de concentrado, né? Então, assim, eu vou mostrar mais para frente como é a rotina dessas vacas, a pasto e tudo, mas a filosofia da fazenda é essa, né? Utilizar o pasto da melhor maneira, ser mais eficiente possível, e a suplementação, né? Que o pasto não vai suprir toda a energia que a vaca precisa, com concentrado. Eu não disse antes, né, mas em produção, na fazenda Leite Verde, são 6 pivôs de leite. Então, esse aqui é um pivô, esse aqui é outro, esse. Então, são 6 pivôs destinados para produção de leite. Os outros pivôs aqui de cima, que são 5, né? Essa foto está desatualizada, mas são 5 pivôs para cima, são pivôs somente para gados, para vacas secas, vacas descarte, recria, bezerra. Então, aqui em cima, a gente fala que é do gado solteiro e recria, vamos falar assim. E aqui embaixo, os pivôs de leite, que tem vacas em lactação e bezerras em aleitamento, tá? Então, só para elucidar um pouco, são 6 pivôs, tá? E o nosso
São duas fotos para elucidar mais ou menos como é o padrão genético, né? E os nossos animais, então, não são animais tão grandes, pela foto não dá para ilustrar muito bem isso, mas se a gente comparar animais holandesa pura, por exemplo, que chega a um peso vivo adulto aí de 600 até 700 quilos, nosso gado não, né? O peso médio adulto dessas vacas não passa de 500 quilos, né? Então, a gente fala que é o Jersey Holando, mas em vários graus de cruzamento. E essa outra foto também aqui é para elucidar bem esses diferentes graus do cruzamento, né? É uma foto de novilhas, mas dá para perceber os diferentes graus de cruzamento entre Jersey e o holandês, né? Essa novilha, por exemplo, aqui, um animal mais voltado para o Jersey, e essas outras aqui mais voltado para o holandês. Então, o padrão genético, o padrão racial aqui da fazenda é o Jersey Holando, né? O cruzamento entre o Jersey e o holandês. E, né, o resultado disso também é do Kiwi Cross, né? Que é uma marca da Lick, né? Uma revendedora de sêmen da Nova Zelândia, que tem o Kiwi Cross, né? Que é o Jersey Holando, vamos falar assim. Então, é basicamente esse nível racial que a gente tem na fazenda. Para quem nunca viu um pivô, esse aqui eu tentei... coloquei essa foto para tentar elucidar bem o que é um pivô. Então, consiste mais ou menos nessas torres com duas rodas, né? A pivô tem acho que aproximadamente 8 torres, igual essa, e que ele faz a irrigação do pasto, né? Então, a água lá não vai ser o limitante para o pasto, né? O que vai ser limitante em algumas épocas do ano vai ser temperatura e luminosidade, mas a água tem bastante. Então, o pasto é irrigado com essa estrutura chamada de pivô, e basicamente o pasto que a gente utiliza lá é o Tifton 85, porém, em alguns outros pivôs, a gente tem essa variedade de forragem, né? Isso aqui é uma folha de uma chicória, esse aqui é o de um nabo forrageiro, isso aqui é o de um trevo. Então, assim, uma das filosofias também da fazenda é trabalhar com eficiência, mas com qualidade também, né? Melhorar o nível proteico da forragem, né? Para fornecer um alimento de qualidade, para não faltar nutriente para o animal. Então, em algumas épocas do ano são plantadas algumas forragens, vamos falar assim, com um teor proteico mais alto, a nível de estratégia para tentar suplementar isso para os animais. Sobre a ordenha, em alguns pivôs, como eu disse para vocês, são 6 pivôs, né? Em alguns pivôs a gente tem um conjunto de 36 e outros com 40 conjuntos. É uma ordenha com linha média quer dizer o quê? Que a linha de vácuo, ela está aproximadamente não mais do que 1,25 m do útero da vaca, a linha onde passa a linha do leite. Lá uma diferença que a gente tem com bastante fazenda, principalmente aqui do estado de Goiás, é que a gente só faz o pré-dipping, ou seja, a gente só passa a solução nos tetos da vaca após a ordenha. Na verdade, eu coloquei aqui errado, que a gente só usa o pós-dipping, né? Não é pré-dipping, a gente só utiliza o pós-dipping. Vou mostrar depois como é feito o pós-dipping, mas o pré-dipping não é feito, né? Isso aqui foi um erro meu na hora de fazer o slide, mas somente o pós-dipping é feito, que é a solução iodada que a gente passa nos tetos da vaca após finalizar a ordenha. Então, o pré-dipping não é feito nesses animais. A ração, a gente tem 2 pivôs que é fornecida a ração na ordenha e já está com outros 2 pivôs implantando o coxo para ser fornecida a ração na ordenha. Isso por quê? Para maximizar e ter uma melhor eficiência na mão de obra. Não precisar tratar os animais, porque nesses 2 pivôs que não tem a ração na ordenha, ela é feita de maneira manual. Então, o cara tem que ficar lá debaixo do vagão, colocando o balde e distribuindo o coxo. Então, isso aí despende muito de mão de obra. Com a ração na ordenha, a gente se torna mais eficiente, né? Ao mesmo tempo que o animal está sendo ordenhado, ele está comendo a ração, mas não extrapolando o limite de consumo de ração desse animal, né? Não mais do que 2,5 kg ou 3 kg.
A gente realiza um manejo que é o teste semanal, ou seja, nada mais é do que fazer o teste da caneca sem a caneca, ou seja, dentro do fosso, assim que os animais vão se alinhando, é feito os 3 primeiros jatos para ver a qualidade que esse leite está saindo, e isso é feito em todas as vacas semanalmente, né? Então, a gente fala que é o teste semanal, para ver como que está a questão de mastite clínica nesses animais, né? Vou falar mais para frente como é feito a questão de cultura, no qual eu sou responsável por fazer, mas é só para elucidar que é feito esse teste semanal, porém não é todo dia. Então, ou seja, se a gente tem aquela ordenha convencional, em que muitos de vocês já viram que a vaca chegou lá, faz o pré-dipping, faz o teste da caneca, depois pode até fazer um outro pré-dipping, limpar e depois colocar o conjunto de ordenha, aqui não é feito, aqui é somente feito o teste semanal, né, e o pós-dipping. Ali a gente respeita também, faz o banho nas vacas, né? Esse banho nada mais é do que a aspersão de água nos animais, na sala de espera. Vou mostrar foto disso também. Então, como é um lugar, uma região muito quente, a gente visa diminuir o estresse térmico desses animais. Isso aí é para os animais entrarem tranquilos na ordenha, né? Melhorar essa questão da descida do leite, para não inibir tanto, e também para, de certa forma, diminuir esse estresse térmico durante o dia, né, já que elas são levadas 2 vezes ao dia na ordenha, então a gente visa diminuir esse estresse térmico. A gente respeita a linha de ordenha, ou seja, nada mais é do que respeitar a categoria animal que está entrando na ordenha para não ter contaminação, contaminação entre as vacas, então as primeiras a serem ordenhadas são as primíparas, depois as vacas sadias, sem nenhuma mastite clínica, e depois o lote de mamite, né, o lote de mastite clínica e de tratamento. Então, isso aí é respeitado dentro da fazenda. Eu coloquei aqui, entre aspas, que é uma ordenha calma, mas não é porque não seja uma ordenha calma, mas é porque eu vou mostrar um vídeo em que nós vamos avaliar a taxa de ruminação desses animais dentro da ordenha e ver o nível de calma que essas vacas estão dentro da ordenha. Então, assim, uma coisa que, assim, nos primeiros dias, quando eu cheguei na fazenda, o que me chamou muita atenção foi isso, né? Uma ordenha silenciosa, né? No qual você só escuta o barulho da ordenha, não tem gritaria de colaborador, não tem rádio ligado em volume extremo, não tem vacas vocalizando, na verdade, defecação dentro do fosso, com pouquíssima taxa de defecação e uma alta taxa de ruminação, ou seja, as vacas estão mostrando que estão tranquilas, né, estão mostrando que estão calmas. E a limpeza da tubulação do leite feita todos os dias, né, a gente aprende na faculdade, tem até recomendações de técnicos, de pesquisadores que pode-se fazer, né, o ácido 2 vezes, 3 vezes por semana, mas aqui é feita todo dia, né, então a gente tem um protocolo de limpeza, se alguém tiver dúvida, eu posso falar depois como é feito, mas a limpeza da tubulação é feita todos os dias com alcalino e com ácido, né? A gente não tem essa a cada 2 a 3 vezes a cada semana utilizar o ácido. Não, é todo dia que a gente utiliza. Então, isso aí ajuda bastante em ter um leite, um produto final de qualidade. Aqui é a nossa uma das salas de espera, né, de um dos pivôs. Então, como eu disse para vocês, tem a linha de aspersão para fazer o banho nas vacas, né, com sombrite, né, e esse aqui é um portão automático que lá dentro do fosso, a gente consegue controlar ele para levantar, abaixar, ou trazer as vacas, ou aumentar o espaço. Então, isso aqui também otimiza bastante a mão de obra, porque não precisa ir funcionário sair do fosso para tocar a vaca. Então, lá dentro do fosso, o funcionário pode fazer isso, assim que as vacas estão esperando aqui na sala de espera, com os aspersores ligados e com o sombrite. Esse aqui é um vídeo que eu vou mostrar para vocês, para observar o nível de calma dessas vacas, né?
um dos sinais que a gente pode ter em avaliar conforto animal é a questão da ruminação, né? As vacas não estão deitadas, óbvio, estão no fosso de ordenha, estão sendo ordenhadas, então não tem como deitar. Mas o que a gente pode avaliar é a ruminação desses animais. Então, a gente costuma conciliar, né, vaca deitada e ruminando para ver qual que é o nível de conforto dentro do lote. Então, aqui a gente vai avaliar o nível de conforto desses animais dentro da ordenha. Quantos estão ruminando? Então, aqui ficou bem claro, né, que o barulho que vocês escutaram no vídeo nada mais é do que o barulho da ordenha, né, o barulho normal de ordenha, do vácuo e, enfim. Então, não tem gritaria, não tem rádio tocando alto. O que vocês escutaram antes era só o meu rádio que estava, meu rádio focalizador, mas não é dentro da ordenha. E o nível de conforto desses animais, né, todos ruminando, a maioria ruminando, né, mais 70% das vacas fazendo ruminação. Então, isso aí é um nível excelente de conforto dentro da ordenha. Tem um outro trabalho que é realizado de minha responsabilidade dentro da fazenda é a cultura, né? Então, todos os animais que apresentam mastite clínica, ou seja, quando se faz aquele teste semanal, ou quando o próprio ordenador vê que tem alguma alteração a nível de glândula mamária, é coletada uma amostra, né, de leite, essa vaca é segregada do lote, levada para o lote de tratamento, e depois é ordenhada. Ela não é ordenhada com a verificação positiva de mastite clínica, né? Então, após a coleta dessa amostra, eu recolho e vou fazer a cultura, né, no laboratório. Então, a gente tem todos os equipamentos, né, a gente utiliza a biplaca, né, com o meio de cultura agar-sangue e Mekong. Eu vou mostrar para vocês, né, como é feita a leitura. Utiliza suave e o bico de Bruce, que ajuda bastante para manter a amostra de leite sem contaminação na hora de inocular, né. Aqui a gente utiliza também a estufa, né, eu faço a leitura dessas placas de 18 a 24 horas após a inoculação, né, e levo o tratamento para o pivô no dia seguinte após a coleta, né. Sempre lembrar que tem que estar em torno de 36,5 a 38 a estufa para ter um crescimento adequado. E esse aqui é o suave que a gente utiliza, né? A gente coloca esse suave, que nada mais é do que um cotonete estéreo grande, né, dentro do tubo falco e faz a cultura, coloca esse suave, faz o suave na placa. Bem, esses são os possíveis resultados que a gente pode ter, um dos possíveis resultados, né. Queria que vocês imaginassem, já que a gente não pode ter a participação física, né, mas o que vocês acham que pode ter sido esse resultado, se é uma gram positiva, se é uma gram negativa, se é um resultado negativo, se é um resultado contaminado. Da mesma forma, essa aqui, que vocês acham que poderia ser esse tipo de resultado. Observe que são placas com resultados diferentes, né? Então, essa placa aqui é um resultado que deu crescimento de bactéria gram-negativa. Por quê? Nessa biplaca, a gente tem dois meios de crescimento, né? O agar-sangue e o Mekong. O agar-sangue, ele não é um meio seletivo, ele é um meio somente para crescimento de bactéria. Então, se a amostra tiver realmente bactérias, vamos falar assim, causando a mastite clínica, haverá crescimento, independente de ser gram-negativa ou gram-positiva. Porém, o Mekong é um meio de crescimento seletivo, certo? Ou seja, ele só vai selecionar bactérias, só vai haver crescimento de bactérias gram-negativas nesse meio. Então,
é uma bactéria gram-negativa. Por quê? Houve crescimento no agar-sangue, que não é um meio de crescimento, não é um meio de crescimento seletivo, porém houve crescimento de bactérias, de colônias de bactérias no Mekong, que é um meio seletivo somente para gram-negativo. Então, por consequência, esse resultado aqui é um resultado de gram-positivo. Por quê? Houve um crescimento somente no agar-sangue e não houve crescimento no Mekong, certo? Então, eu faço essas leituras diariamente, todos os dias a gente tem vacas para serem analisadas, então, isso aqui é um trabalho diário que vem sendo feito. E outros possíveis resultados podem ser a negativa, porque eu queria que vocês observassem que aqui são duas vacas, né? Não é somente uma vaca, né? Então, tem uma listra passando aqui, mostrando que a de cima deu negativa, porque não houve crescimento. A gente consegue ver o suave do leite passado, mas não teve nenhum tipo de crescimento 18 a 24 horas depois da inoculação. Mas aqui já teve crescimento de uma bactéria gram-positiva, né? Porque não teve crescimento no Mekong, somente no agar-sangue. Então, esse aqui é um resultado negativo. Já esse é um resultado positivo para bactérias gram-positivas. Esse outro resultado aqui é um resultado que a gente tem também, que pode ser a amostra contaminada, né? Por a maioria coliformes, né? Que tem crescimento bem diferente, né? Quando ocorre crescimento diferente, vamos falar assim, diferentes colônias, como está sendo observado aqui, principalmente nessa amostra, a gente observa que tem colônias diferentes, crescimento diferente, essa aqui bastante diferente, onde eu estou com um ponteiro em cima, das outras. Então, é uma amostra contaminada. Possivelmente pode ter sido um erro de coleta, ou até mesmo um erro de inoculação. Então, esses são os 4 possíveis resultados que a gente tem, e em mão desses resultados, a gente estipula um tratamento, né? Não queria ficar sendo maçante nesse tratamento de mastite clínica, né? Se, porventura, tiver alguma dúvida, a gente pode estar discutindo. Mas o que eu queria dizer é que, com essa ferramenta de cultura na fazenda, que vem sendo adotada em muitas fazendas, né? Hoje a gente tem uma apelação do mercado consumidor bastante alta em relação ao uso de antibióticos, né? Não só na produção de leite, mas na produção animal. Então, a cultura na fazenda, a cultura on-farm, ela possibilita a gente diminuir os gastos, né, os custos com o uso de antibiótico e melhorar essa questão de tratamento. Por exemplo, se a gente não tivesse essa cultura dentro da fazenda, como é a realidade de muitas fazendas aqui, principalmente no estado de Goiás também tem muitas fazendas que tratam mastites, as mastites clínicas, né, muitas das vezes, sem nenhum laudo de cultura ou antibiograma. Se fosse um resultado negativo, a gente estaria tratando com antibiótico, porque a mastite clínica, ela, além de poder ser causada por infecção bacteriana, lesões como traumas podem causar também a mastite, pode dar alteração no leite. E muitas das vezes não seria apropriado o uso do antibiótico, né? Às vezes o animal apresentou aquele quadro de mastite clínica por um outro fator que não foi infecção bacteriana, que não foi uma bactéria causando aquela alteração no leite. Então, a gente tendo em mãos o resultado negativo, a gente consegue diminuir até 30%, 40%. Tem muitos estudos que foi feito, né, que comprovou que a gente realizando as culturas nas fazendas e tendo em mãos qual o causador da mastite clínica, a gente consegue diminuir de 30% a 40% o uso de antibiótico, e é muita coisa, né? Então, resultados negativos, a gente só utiliza um anti-inflamatório à base de flunixina begubin por 3 dias consecutivos. Já os outros, o anti-inflamatório sempre está presente, né? Na contaminada também, é porque eu não coloquei. Mas o tratamento das contaminadas é sempre o mesmo tratamento das gram-positivas, visto que os princípios ativos presentes no intramamário, né?
O antibiótico intramamário das gram-positivas são muitos, né? Se alguém tiver alguma dúvida em relação ao tratamento, pode me perguntar no final, pode me perguntar agora. Então, mais uma vez, discutindo essa questão do tratamento de mastite, a gente consegue reduzir os custos do antibiótico, né? De não utilizar nesses animais que dão negativos e ter uma ciência, um tratamento mais assertivo dependendo de qual bactéria que está causando essa mastite. Sem contar também a sanidade do rebanho, né? Estudos já afirmam que a cada 1 grau, cada uma vaca com mastite clínica, a gente pode ter de 15 até 40 vacas com mastite subclínica, né? Então, vaca com mastite clínica dentro do rebanho é prejuízo, né? Está afetando muito a sanidade do rebanho, já que ela pode estar contagiando as outras vacas. E isso afetando diretamente a qualidade do leite, né? A gente sabe que esses animais com infecção na glândula mamária têm um fluxo de elementos, de íons, né, diferentes, né? Então a qualidade do leite para esses animais cai bastante. Não só na CCS do animal. A mastite clínica não afeta, a clínica nem a subclínica não afeta somente a CCS, né? Afeta muito mais. Os padrões de leite são todos alterados por causa dessa questão de fluxo de íon, de alguns elementos que é diferente em determinadas infecções. E também a gente tem a identificação de animais com mastite e com tratamento. Então, isso aqui não é sangue, né? A gente pode ver que, num primeiro impacto, assim, acho que é sangue, mas não é, somente tinta, para identificar de maneira visível e clara que esses animais não devem ser ordenhados. Então, todo animal que tem a comprovação de mastite clínica, que foi causado por bactérias, né, que deu resultado tanto gram-positivo quanto gram-negativo, e contaminada, elas recebem um tratamento com intramamário, com antibiótico, certo? E são identificadas e segregadas do lote. Então, elas vão para o lote de tratamento e para o lote de mastite. Então, elas são identificadas, é pintado tanto o úbere, né, os 2 quartos posterior, quanto o jarrete do animal. Por que é pintado aqui? Porque na hora que o animal chega, porventura, se esse animal que recebeu o tratamento intramamário hoje, não fosse identificado, só fosse segregado para o lote de mastite, ele pode, por, vamos falar assim, sociabilidade com as outras vacas, ou até mesmo por ser da índole do animal, ele pode pular cerca, ou a cerca não está com choque, então ele pode misturar com o rebanho de leite, que está com, vamos falar assim, que está com o rebanho saudável. E esse animal sendo ordenhado, sem nenhum tipo de identificação, acaba acarretando antibiótico no leite, porque o antibiótico do intramamário, ele é muito concentrado. Então, o antibiótico que você fez hoje, se ordenhar amanhã, vai dar pau no tanque. E isso, para o laticínio, é muito ruim, né? A gente não pode estar levando um produto para a mesa do consumidor com antibiótico, né? Então, esses animais são segregados e identificados. E depois, assim que é feito a identificação desse animal, ele é registrado e os tratamentos controlados, né? Então, esse animal vai sendo avaliado, dependendo do tratamento, né? Quantos dias está sendo observado. E após essa observação do animal, viu que o animal recuperou do tratamento, ele volta pro lote saudável, né? Então, uma das chaves de sucesso para o tratamento de mastite é essa questão de identificar os animais com mastite e que estão em tratamento. Bem, a gente tem alguns resultados, essa tabela é bastante grande, assim, a um primeiro ver, mas o que eu queria mostrar é que dos resultados, todos os resultados positivos na placa, todos esses resultados são enviados para um laboratório que vai fazer a identificação desse agente causador. Então, nesse primeiro momento, eu queria mostrar para vocês qual que é a prevalência dos principais agentes da fazenda aqui. Então, com 26%, a gente tem Streptococcus uberis, que é uma bactéria que tem muito caráter
ambiental, né? Então, a gente tem esse desafio com o Streptococcus aureus. Esse resultado negativo, por que surge esse resultado? Algumas das vezes pode acontecer crescimento na placa e muitas bactérias gram-negativas não sobrevivem ao congelamento, né? Ou até mesmo erro de armazenamento de amostra na hora de enviar pode ter dado algum desses resultados. Então, às vezes, lá na cultura, no laboratório, para identificar o agente, às vezes pode dar resultado negativo. Em terceiro lugar, a gente tem a Staphylococcus aureus e Streptococcus dysgalacti, né? Em relação a aureus, né, se a gente for pegar na literatura, é uma das bactérias com menor taxa de cura, né? É bem difícil você combater Staphylococcus aureus durante a lactação da vaca, né? Tanto que a recomendação para cura de aureus dentro da fazenda ou é você tratar com a terapia da vaca seca ou descartar o animal. Das duas, a gente prefere descartar o animal. Então, todos os animais aqui da Leite Verde que tem resultado positivo para áureos são descartados, né? Então, a gente tem essa preocupação porque é uma bactéria com alto índice de contágio e com baixa taxa de cura, né? As contaminadas, por ser um teste mais sensível, às vezes consegue pegar algumas bactérias que porventura contaminam a amostra e, em último, a Corynebacterium bovis. Mas se a gente descartar a contagem de vacas que deram negativo no antibiograma, a gente consegue ver que a Streptococcus aureus passa a 31% desses casos, e com diferentes incidências de pivô, né? Então, a gente tem aqui uma alta incidência em determinado pivô com 30%, né? De todos esses casos aqui, 30% foi desse pivô. Então, não é porque é a mesma fazenda, na verdade, são fazendas dentro de uma fazenda, né? Com realidades diferentes. Então, no pivô 3 e no pivô 2 tem uma incidência bem diferente, um perfil microbiológico bem diferente um do outro, né? Então, a gente, por mais que seja um rebanho, vamos falar assim, homogêneo, um nível de treinamento das pessoas igual, o mesmo medicamento, né, a mesma dieta, né, o mesmo pasto, o nível o perfil microbiológico é diferente entre os pivôs, certo? E a aureus aqui sobe para 10% se a gente desconsiderar os casos negativos. E, mais uma vez, todo caso de aureus dentro da fazenda, ele é descartado. O animal é descartado. Bem, falar um pouco da estrutura, né, da ordenha, para ter uma ideia de como é lá na fazenda. Então, aqui são os conjuntos de teteiras, né, como eu disse para vocês, é de 36 a 40 conjuntos, né, e aqui é o coxo onde que os animais se alimentam, né. Na verdade, esse coxo está sendo instalado ainda, né, mas se fosse um que já estivesse em ativo, teria pequenos canzis, não canzil, mas pequenos baldes aqui, através de uma tubulação, em que a ração percorre, seria um para cada animal, né, 36 a 40. A forma dessa ordenha é uma espinha de peixe, né, os animais ficam paralelos, só que angulados, em torno de 45 graus, mais ou menos. E aqui é o nosso pós-dipping, né? Como eu disse para vocês no começo, a gente não faz o pré-dip, somente o pós-dip, uma solução iodada. A gente aperta esse gatilho aqui, em que ele sai uma solução iodada por essa mangueira, e que banha, e que faz a pulverização, na verdade, né? A pulverização dos tetos dos animais após eles serem ordenhados, né? Então, aqui a gente consegue fazer o pós-dipping, não faz o pré-dipping. Outra diferença e uma tecnologia que é adotada aqui e que visa a qualidade de leite e a diminuição do custo de energia é essa placa resfriadora. Então, essa placa tem como função, né, resfriar o leite o mais rápido possível, né? Então, se nas normativas, aí, se a gente for pegar, o leite precisa ser resfriado
se eu não estiver enganado, até menos de 4 graus, em menos de 2 horas ou 3, se eu não me engano. Aqui nessa placa, antes de chegar no tanque de expansão, o leite já é resfriado nessa temperatura, porque passa uma água gelada aqui, e o leite passa aqui, e eles trocam esse calor dentro dessas placas, que tornam efetiva a troca de calor dentro dessas placas de resfriamento, e o leite chega no tanque de expansão já refrigerado. Então, assim que ele saiu da canalização de leite da ordenha, ele já é refrigerado antes de chegar no tanque de expansão. O que acontece em muitas fazendas que não tem essa placa é que o leite chega no tanque quente, né, e ele vai começar a ser resfriado depois que termina a ordenha, né. Então, às vezes, isso pode causar o crescimento de algumas bactérias, as mesófilas. Então, a gente consegue ter esse controle de qualidade, né, principalmente para crescimento bacteriano. O leite já chega resfriado com essas placas de troca de calor, através de uma câmara fria, que a gente tem lá também, que resfria essa água. E é importante observar que, na câmara fria, o cuidado que a gente tem com elas é que não começa o leite se essa temperatura estiver acima de 4 graus, né? Na verdade, a ordenha começa abaixo de 3 graus, porque como o volume é muito grande, facilmente esse leite pode subir de temperatura, né? Então, a gente visa começar a ordenha abaixo de 3 a 2 graus a temperatura na câmara fria, para trocar a água gelada, trocar o calor com o leite quente, e esse leite já frio, refrigerado, chegar no tanque de expansão já com a temperatura abaixo de 4 graus, né? Isso aí visando a qualidade de leite. Bem, eu peguei 3 históricos, na verdade. Esses 2 primeiros é do ano 2019, do ano 2020, né? Eu queria mostrar para vocês aqui, com um volume desse, um pouco mais de 10 milhões de litros de leite, né? A gente conseguiu uma CCS média no ano, né? Então, isso aqui é uma média. De 250 mil células somáticas, CBT de 8,5. Uma proteína de 3,48, uma gordura de 4,15. Então, a gordura, assim, muito boa, né? Um animal que, como tem sangue GERS, né, que tem característica de depositar sólidos no leite, né? Então, a proteína e a gordura bastante elevadas, né? Uma qualidade de leite muito boa. E aqui na média de 2020, né, um volume de também aproximadamente 10 milhões, um pouco mais de 10 milhões, com uma CCS média de 310, CBT de 10. E a proteína, a gordura, quase que as mesmas, né. Agora aqui do ano de 2021, a gente tem essa qualidade, né, com um pouco mais de 2 milhões, pouco menos de 2 milhões de litros de leite, certo? Com CCS de 380. A CCS subiu um pouco devido a alguns fatores que a gente teve com alguns pivôs em relação à CCS elevada, né? A gente investigou, está estudando o uso de algumas vacinas aí para tentar minimizar alguns efeitos a nível de infecção bacteriana, né? Principalmente alguns desafios que a gente tem em relação ao ambiente, né? Para visar mais ainda diminuir essa CCS, né? CBT de 11 e as proteínas e gordura praticamente as mesmas, né? Então, elevadas também. Também tem uma questão o que ocorre nessas médias de CCS anual, a média anual, é que a gente tem que ver que, como é uma média anual, vai ter meses, por exemplo, nas chuvas, né? Principalmente nas chuvas, que como o desafio é maior devido ao número de matéria orgânica ser maior, devido à água, lama e tudo, a CCS aumentar um pouco, né? Então, a gente está colhendo, colheu, na verdade, né, porque até abril, isso aqui é uma média até abril, o desafio foi maior, né, foi um pouco maior, alguns pivôs com CCS mais elevada, mas já está visando diminuir essa CCS. Secou algumas vacas também positivo, com CCS acima de 300 mil, umas vacas com uma lactação mais velha, né? Mais, vamos falar assim, vacas com DEL mais alto, com dias em leite mais alto, também alteram muito essa questão do CCS.
E aqui, para finalizar, a gente atende 4 regiões do Brasil, a região Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, na maioria dos estados aí do Brasil, um leite de qualidade, né, para levar para o consumidor um produto seguro e de extrema qualidade, né. Então, a Leitíssimo hoje tem, vamos falar assim, de produtos lácteos, o creme de leite e as 3 versões do leite, com reduzido em lactose, o lactose, o leite integral e o leite semidesnatado. E também, eu não sei se aqui em Goiânia tem. São Paulo eu sei que tem, mas é os canudinhos saborizados, né? Então, tem 5 sabores. A gente coloca esse canudinho no leite e ele tem umas bolinhas dentro do canudo que vão dar sabor para o leite, né? Eu não sei se em Goiânia acha, mas faz parte do catálogo de produtos da Leitíssimo. No mais, eu agradeço pelo convite aí do Rodolfo, né? A gente foi amigo na faculdade, né? A gente teve uma relação muito próxima. Obrigado pelo convite do grupo de estudo, né, em tecnologia de produtos de origem animal. E fico à disposição aí está meu e-mail, meu telefone. E qualquer dúvida aí pode contar com a gente. Muito obrigado. Obrigado, Arthur, pela palestra. Foi muito boa. E é bom ver. Acho que tem um ano que se formou, né? Já está sabendo muito e dominando o assunto. E obrigado pela disponibilidade também, pelo tempo, né? Eu sei que é de noite, é difícil. E a gente teve algumas perguntas. Eu vou começar a fazer aqui. A primeira foi da Eduarda. Ela perguntou: a falta de pré-dipping pode provocar algum problema no produto final? Ou alguma alteração no leite, como contaminações? Não, Eduardo, não causa. Isso aí é uma questão, assim, vamos começar do começo. A gente aprende na faculdade com muitos técnicos e pesquisadores aqui do Brasil que realmente tem a necessidade de fazer o pré-dip. Isso aí é importante fazer e eu não excluo essa causa. Porém, o porquê de não usar lá na fazenda, tem alguns motivos, né? Primeiro é que um dos motivos que eu vejo é filosofia e cultura dos sócios majoritários, né? Então, por serem da Nova Zelândia, a Nova Zelândia, a maioria das fazendas também não usa o pré-dip, né? Até porque o desafio de mastite, vamos falar assim, lá é diferente daqui do Brasil. Mas trazendo para a realidade da leite verde, a gente tenta controlar ao máximo o ambiente, né? Então, assim, na época das chuvas, por exemplo, que o desafio é maior, a gente tenta impedir o acesso desses animais na lama, então fecha com cerca elétrica esses animais e tenta não manter postes de lama. Então, a gente tenta reduzir a carga, vamos falar assim, microbiana no ambiente, né? E são animais que, se você ver, não vão para a ordenha com ubre sujo, né? Por causa disso. Na seca não vai ter esse desafio tão grande, não pronunciado, mas principalmente nas águas, então a gente tenta não evitar essa questão de contaminação do ambiente na vaca. Então, não tem vacas sujas entrando na ordenha, né? Mas é um fato que muitas pessoas aqui no Brasil têm discutido, né? O uso de pré-dip. Eu não vou entrar nesse mérito porque realidade das fazendas. Então, na nossa realidade, o uso do pré-dip, eu provei aqui para vocês com os números, né? Que não afeta, né? A gente tem a qualidade de leite muito boa. Então, se for por causa de pré-dipping, não tem nenhum efeito. Arthur, e também eu tenho uma dúvida, junto com a pergunta da Eduarda, como é que é a pastagem lá? Me falaram que as vacas vão seguindo o pivô, e daí não acontece delas ficarem muito tempo e dá muita lama, tem alguma coisa assim? Isso, o ciclo de pastejo, aí a gente vai começar a mudar um pouco, mas assim, eu vou ser básico, até porque se a gente for entrar nesse mérito de ciclo de pastejo, forragem, aí já não vou
te elucidar bastante, mas em relação ao ciclo de pastejo é exatamente isso. Os animais não, como eles obedecem um ciclo de pastejo intensivo, então praticamente quase todo dia estão sendo mudados de piquete, a não ser que a gente estenda muito o ciclo. Então, se é de 21, 30 ou 42 dias o ciclo, isso aí vai mudar. Porém, o que vai mandar nisso aí é a oferta de forragem dentro do piquete, vamos falar assim. Mas a base é essa, o animal não fica lá e degrada o pasto, não. Assim que o animal sai do piquete, o piquete é adubado com ureia e outros micronutrientes, outros tipos de adubo. Então, assim, não tem como, ter como tem, né, no caminho das vacas, mas no piquete, essa degradação de pasto, que futuramente pode se tornar lama, não tem. Se tem, na maioria das vezes, é perto do bebedouro, em que tem uma grande aglomeração de animais, e no rastro do pivô, que é onde que o pneu do pivô passa, que tem acúmulo de lama, de matéria orgânica e tudo. Mas em relação ao pasto em si, não é degradado, e exatamente isso, os animais não ficam muito tempo no piquete, no máximo 1 dia e meio, 2 dias no máximo. Entendi. Tem a pergunta da Gleiciane. Vocês realizam testes de temperatura e a Lisarol ainda na propriedade rural? Isso, positivo. Eu não falei na apresentação, mas todos os testes estabelecidos em todas as outras fazendas é feito na Fazenda Leite Verde. Então, é como eu disse para vocês, se futuramente o grupo interessar e ver como é que é feito realmente esses testes, tudo, pode me contatar que eu vejo alguém lá do laticínio para explicar melhor para vocês. Mas é feito o teste de Lisarol, é coletado semanalmente as amostras para ver essa questão de antibiótico, acidez, tudo é feito. Todos os testes regularizados pelo mapa em relação à qualidade de leite é feito lá, crioscopia, tudo. Entendi. E outra dúvida que eu fiquei também é que eles falam que até 48 horas tem que mandar o leite para a indústria. Como é lá perto, vocês mandam tipo no mesmo dia? Isso, isso. O leite da tarde, de manhã é coletado, e o leite da manhã junta com, geralmente, né, depende da logística do caminhão. Geralmente, ou junta com o leite da tarde é coletado no outro dia, né? Então, não dá o prazo de 24 horas, 26 horas, vamos falar assim, para coleta, né? Então, esse problema vamos falar assim, de logística de caminhão, a gente não tem tanto, vamos falar assim, porque a fazenda, vamos falar assim, mais distante que tem do laticínio é a Temangarô, que dá por volta de 12 quilômetros, 10 quilômetros no máximo, então é bem perto. Entendi. O que complica a logística nesse sentido de transporte de leite são as estradas, né? Então, não é estrada pavimentada, né? A partir depois que a gente cruza a fronteira do estado de Goiás para a Bahia, a BR não é pavimentada, então isso dificulta bastante, principalmente nos meses de chuva, né? Nas épocas das águas é bem ruim mesmo a questão de logística. Mas em relação a caminhão não ter ido coletar, que acontece muito aqui no estado de Goiás, em relação a o caminhão não coletou porque passou, a rota do caminhão é muito extensa, ou por qualquer outro motivo, a gente não tem esse problema. Certinho. E tem outra pergunta do Felipe Teixeira. Ele perguntou como é feito o controle de ectoparasitas, e outra pergunta junto também. E no caso, quando uma vaca é diagnosticada com mastite clínica, até o resultado da cultura ficar pronto, ela é tratada apenas com anti-inflamatório? Tá, vamos lá. Então, assim, bem diferente as perguntas. Em relação a ectoparasitos, né? A gente tem bastante desafio, principalmente com carrapato e algumas moscas, né? Então, ectoparasitas a gente combate com fungo. Então, logo após a saída da vaca, da ordenha, a gente tem aqueles banheiros de aspersão de produto carrapaticida, não sei se vocês já viram. Lá na Fazenda Escola, eu acho que eles estão com um lá. Mas é basicamente um bico de aspersores, né? Com três níveis.
e que banha todo o corpo do animal. Então, a gente faz com fungo, tratamento químico também, né? O fungo que a gente utiliza lá é o mesmo que o pessoal utiliza para combater cigarrinha em canavial, né? Só esqueci o nome do fungo. Mas a gente usa alguns produtos químicos também, e brincos, mosquicidas, também tá utilizando. Mosquicida não, brinco, como é que fala? Para espantar inseto? Repelente. Repelente, isso, brinco repelente a gente está utilizando também. Os animais, assim, quando são secados, a gente utiliza um vermífugo à base de vermectina e abamectina também, em vista de, principalmente, endoparasitos, e banho e puron no gado seco para tentar diminuir a população de carrapato, né? Mas em relação às vacas de leite, né, é basicamente isso, a questão de utilização do fungo e banho químico. Agora, em relação à segunda pergunta, quando a vaca é diagnosticada com mastite clínica, sim, ela é exatamente isso mesmo. Ela é tratada com um anti-inflamatório no primeiro. Então, assim, a gente identificou hoje um animal com mastite clínica, já aplica o anti-inflamatório. Amanhã, né, 18 a 24 horas depois da inoculação, eu tenho resultado, né, e apresento isso para o ordenador. E depois, nesse segundo dia é que começa o tratamento continuo com o anti-inflamatório e com o antibiótico, né? Aí o anti-inflamatório ele pode ser por 3 ou 5 dias, dependendo da bactéria. Não, Lacerda, eu não sei qual que é o fungo, eu esqueci o nome do fungo, mas se eu lembrar eu falo. Mas é o fungo que combate, é o mesmo fungo que combate cigarrinho. Pois é, Arthur, acho que acabaram as perguntas. A gente queria pedir só para você colocar a capa da apresentação, para a gente tirar um print para postar no Insta. Como é que é? Só colocar no PowerPoint de novo para tirar um print da apresentação. Tem que estar apresentando ainda? Não, Tem, né? não. Pode só clicar aí para a gente tirar o print. Acho que você tem que apresentar de novo. Tá. O fungo que a gente utiliza lá é o metarrhizium. É isso mesmo. É o metarrhizium que utiliza. Obrigado. Tá aparecendo aí, Rodolfo? Quer que... Olha aqui. Acho que não apareceu não, mas eu tirei assim com todos os participantes. Você, eu acho que ficou bom. Bom, beleza, então. Então, Arthur, a gente queria agradecer pela palestra. Foi muito aprendizado. E a todos os alunos também pela presença. E se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar o encontro. Lembrando a todos assinarem a lista de presença. E obrigado mais uma vez e nos vemos em 2 semanas. Valeu, Rodolfo. Obrigado a todos aí. E o que precisar da gente também, viu? Obrigado. Valeu.